Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão. Palmeiras aí que é o bicho papão dos invictos. Palmeiras mandou aí a invencibilidade do Internacional pelos ares. Colorado aí que vinha de 17 jogos consecutivos sem perder, até ser derrotado pelo Alviverde, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E a vítima mais recente aí foi o Fortaleza. O time cearense não perdia um jogo atuando como mandante na Arena Castelão desde novembro de 2023. Eram 16 vitórias e 8 empates, galera. Palmeiras aí veio mesmo forte no Campeonato Brasileiro, tá invicto no campeonato, galera. Beleza? Tô trazendo aqui para vocês também o G4. Falando aí dessa partida do Verdão aí, do grande jogo, Massinha aí, falando aí como foi aí a atuação do Verdão na visão dele, beleza? Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, galera. Vou começar com você, Massa, porque, como eu venho dizendo há alguns anos, existe um negócio, um processo no Brasil chamado espanholização, né? Que é dois times dominando o cenário. O que está acontecendo no Campeonato Brasileiro? Espanholização. Palmeiras na frente, o Flamengo em segundo e o resto lá, esperando ver o que vai acontecer. Aliás, o Palmeiras, espetacular. 3 vitórias, né? Ganha o derby, ganha do Inter fora, ganha do Fortaleza fora. Eu quero ver que time que vai ser capaz de fazer isso. O Verdão entrou nos eixos, Paulo Massini. E eu quero lembrar aqui, quando o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Estadual, a gente falou, não, acabou o ciclo. Não aqui, mas em outros lugares. Tem que ir embora. Abel é pardal. Que coisa, não? Bom dia. Bom dia, Tiras, Arnaldo, Vessone, que vocês possam ter tido aí a melhor Páscoa possível. Também deixo aqui os meus sentimentos a todos pela morte do Papa, né? Papa Francisco era uma pessoa muito humana, né? Com uma gestão humana, e eu deixo aqui registrado também meu respeito a todos que são católicos e têm essa crença. Bom, posto e isso... amante do futebol, né, Massa? Sim, amante do futebol, torcedor do São Lourenço, né? Eu gostava dele, né? Bom, acho que o mundo precisa de gente, mais gente como ele, assim. Mas vamos lá, vamos seguir o carro, né? Temos que seguir o carro. E para seguir o carro, vem neném. Calma. A vitória ontem foi gigante. Gigante. Aí, ó. Gigante. Foi porque 23 jogos sem perder, o Fortaleza em casa pelo Brasileiro. Tá certo que o Fortaleza está chacoalhado lá, com dificuldade, mas é muito grande você vencer Corinthians, Inter e Fortaleza na sequência no Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar dizendo assim, nossa, calma. Claro, calma, liderança de campeonato hoje não significa nada, mas é uma amostra, é um caminho, né, que me parece muito sólido. O jogo foi diferente, o jogo contra o Inter. Contra o Inter, o Palmeiras fez uma partida quase perfeita. Ontem não. O time sentiu, né? As duas melhores chances do jogo foram do Palmeiras. Uma com o Facundo, o zagueiro tirou em cima da linha. Outra com o Estevão, que o zagueiro tirou em cima da linha, com o Bandeirinha, né, com o braço duro ali, porque ficou claro na imagem que não estava impedido, né? Se a bola entra, o VAR ia validar o gol. E o Palmeiras sofreu nos últimos 25 minutos. Flaquito, mil. Finalmente, né? Fez um gol difícil, uma tacada de bilhar, como faria Rui Chapéu no cantinho. Fez o 2-0, mas o Palmeiras sofreu, cara. Sofreu porque com 20 minutos o time estava esbaforido em campo. É muito difícil jogar lá. Eu tenho relatos palmeirenses que foram no jogo, na arquibancada, e que sofreram bastante com o calor. Então não é fácil. Como eu disse, o Palmeiras vai rodar 25.500 quilômetros em 8 jogos. Olha que loucura, para você dar a volta na Terra são 44 mil quilômetros, e de volta você tem aí uma ideia de que o Palmeiras vai rodar metade do que seria para dar a volta na Terra. E aí tem uma coisa do futebol, é muito louca, né? O Vojvoda colocou um Pochettino, colocou 2 centroavantes,
E aí, aos 23 minutos, os jogadores do Palmeiras estavam perfilados para entrar. O Naves, né? E as outras duas substituições que o Abel estava prevendo. Eu estou com tudo anotado aqui, mas eu perdi o papel. Vitor Roque, né, também? Vitor Roque. Exato. Naves, Vitor Roque e Maurício. Olha o nível do banco. Entendeu? Olha o nível do banco. Naves, Vitor Roque e Maurício. Maurício está entrando aos poucos. Paulinho nem viajou, tá? O Paulinho foi preservado. E aí, cara, aos 24 minutos sai o cruzamento e o Daverson faz o gol. Então, 1 minuto depois que o Abel ia colocar os jogadores, a bola estava em andamento, saiu o gol. E aí foi um Deus nos acuda, com um pênalti ridículo que não pode mais ser marcado. Esse tipo de pênalti não pode ser marcado mais. O jogador não tem como pular com os braços na boca ou para trás, dentro da área, né? Se tivesse no Morumbi, ia ser pior. Como, por exemplo, esse pênalti, não sai da minha cabeça, do Piton, que o jogador está correndo de costas. Isso não pode acontecer mais. Mas, tirando isso, o Everton fez o pênalti, pegou o pênalti, o empate já seria bom resultado, mas a vitória foi espetacular. E eu quero falar com você, torcedor palmeirense, do par da Abel, fora Abel, Everton, Horácio. Ou vocês têm um entendimento do que está acontecendo no clube, ou fiquem à vontade, continuem sofrendo e reclamando e ganhando cliques e likes, porque realmente o Palmeiras está num momento muito bom e crescendo, e tem tudo para crescer ainda mais. Né, Arnaldo? As cornetas do outro dia com relação ao Palmeiras. O Palmeiras, você falou bem, né? O time que mais investiu, um dos que mais investiu. Esse banco aí que a gente falou, Naves, Vitor Roque e Maurício. E aí, mas assim, tem time que tem um monte de jogador e também não resolve. E o Palmeiras tá respondendo à exigência que foi feita a ele. A sua, por exemplo. Você falou, o Palmeiras tem que ser cobrado. Está sendo cobrado e está respondendo. Assim, eu acho que foi bem curioso. Depois a gente vai falar do Sansão. Muitas das coisas que o Massini falou agora parecia que estavam aplicadas ao outro jogo, né? Santos São Paulo abre 2-0, tem um gol do adversário, Deus nos acuda, pênalti de mão e incompreensão por parte de boa parte da torcida. Talvez no caso do São Paulo, fomentado pela imprensa, do Palmeiras nem tanto. Acho que é uma coisa mais na comunidade. Agora, eu discordo da espanholização, não que eu discorde da tese da espanholização no geral, acho que você tem razão, Tironi, mas eu acho que o Palmeiras, inclusive em relação ao Flamengo, ele tem mais possibilidades nessa temporada. A gente não pode colocar os dois no mesmo lugar, pelo que os dois investiram para o ano. Acho que as perspectivas do Palmeiras são melhores, né? Não pela diferença agora na tabela, mas nessa sequência duríssima, ele conseguiu as 2 vitórias fora. Aliás, 3 vitórias fora. Quase ninguém ganha fora no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou 3. Numa sequência lá, o Massini já tinha destrinchado a tabela do Brasileirão e colocado que o começo do Palmeiras seria muito difícil. Eu estou falando das vitórias fora. Teve o jogo com o Botafogo e o jogo com o Corinthians. Né? E o Palmeiras está líder do campeonato com isso aí. Né? Líder do campeonato com essa sequência, ainda sem colocar todos os jogadores. Então, eu vejo o Palmeiras com grandes possibilidades de dominar o futebol brasileiro em 2025, conforme o Botafogo dominou o ano passado. E o Flamengo algumas vezes. Dominar. Não apenas ganhar um campeonato importante. Dominar. Ganhar Brasileiro, Libertadores. O Palmeiras investiu para isso. Não é que eu vou ficar aqui cobrando todo o jogo do Palmeiras ganhar. Eu estou analisando o que cada clube pensa dessa temporada. E o Palmeiras foi para o maior investimento da sua história. Ele foi para dominar a temporada. Né? E eu acho que o início de Paulista, para o Palmeiras, pelo que o Palmeiras fez e planejou para o Paulista, não era a cara do time para a temporada. Inclusive, não estavam jogando os principais jogadores ainda. Estavam entrando Mas, Arnaldo, no Paulista, o treinador deixou claro, nós vamos usar para saber quem serve e quem não serve, rodar o time. E não jogou nada mesmo. E foi a final, perdeu a final, ok. Teve o pênalti para levar novamente para os pênaltis. Então, eu
seria muito mais fácil para mim ficar dar uma diversa, né? Não sei, não vai dar, meu Deus. Não dá. O time é bem preparado, tem jogador bom e o treinador é bom. Então, Mas, se cobrava dele, não é isso, Arnaldo? Que ele fizesse esse time jogar. sim, mas eu acho assim, nunca jogos de futebol são inúteis. E não é que o Palmeiras não aproveitou nada do Paulista, tomou uma tarracada na final, e a tarracada, as dificuldades na semifinal com o São Paulo também moldaram o time do Brasileiro da Libertadores. Porque assim é a vida, né? Sobretudo nos clássicos, quando você tem um desafio um pouco maior. Essa coisa de pensar nos 3 zagueiros veio depois, né? Essa coisa de puxar o Estevão para o meio veio depois. Com jogos de observação, não só com treinos, porque é pré-temporada, treino e tal, muitas vezes não tem o adversário para te colocar dúvidas, outras possibilidades. E acho que o Palmeiras, nas 2 principais competições, ele começa com resultados melhores até do que a gente esperava, né? Na Libertadores é uma coisa que o distingue do Flamengo também, né? O Flamengo tem um jogo duríssimo amanhã contra a LDU e o Palmeiras já tem os 6 pontos. Então o Palmeiras vai, como o Massini orava, para La Paz tranquilo nos 2 campeonatos, né? Então é um começo muito bom. Acho que o Palmeiras tem condição mesmo, sim, pelo elenco que formou, de brigar pelas 2 competições e de fazer uma boa figura no Mundial. Para mim, analisando os 2 elencos desde o início da temporada, ele tem até mais possibilidades do que o Flamengo. E aí, Vessa, tudo começou com a vitória no derby. E a partir de então, o Palmeiras tá deitando, hein? São 2 coisas que estão me chamando bastante atenção deste início do Palmeiras. A primeira é fazer pontos aonde ninguém fazia pontos. Cara, o Inter não tinha perdido para ninguém no ano. O Palmeiras vai lá e ganha do Inter no Beira-Rio. Então não é que o Inter não tinha perdido só no Beira-Rio, ele não tinha perdido para ninguém no ano inteiro. O Palmeiras foi lá e venceu. O Fortaleza não perdia desde novembro de 23 na sua casa pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tinha a segunda maior invencibilidade brasileira e a do Fortaleza era a primeira. Os 2 caíram ali. É uma vitória muito grande, ainda mais da maneira que foi, com o Everton conseguindo salvar no final daquela maneira. Então, são 6 pontos que eles são muito diferentes. Se a tabela do Palmeiras tivesse sido Juventude em casa, sei lá, pega aí outro adversário em casa, é outra coisa, seria outra perspectiva. Então, realmente são vitórias muito grandes que talvez pouca gente vai fazer 3 pontos em Fortaleza e pouca gente vai fazer 3 pontos no Beira-Rio. E esse tipo de coisa vai dando muita consistência e faz muita diferença. É só você pegar aí, o Fluminense fez 3 pontos improváveis, que era em Itaquera, tá maior frustração na torcida porque não deu certo contra o Vitória em casa. Então, o Palmeiras conseguiu fazer essas 2 enormes vitórias aí, aonde ninguém ganha. Então, esse é o destaque muito grande que eu queria dar. E o outro, é impressionante como vários jogadores, ou que estavam muito mal, ou descartados. Cara, o Giai era 0 à esquerda. Ninguém pensava no Giai, ninguém imaginava o Giai jogando o que ele está jogando. O Facundo fazia ali um feijãozinho com arroz, mas ele melhorou muito. O Felipe Anderson melhorou muito. Detalhe, você nem percebe quando o Estevão não está brilhando mais. Porque antes o papo era, ou o Estevão joga muito, ou não vai ter vitória do Palmeiras, ou o Palmeiras não cria, ou o Palmeiras não vence. Você nem tem o Estevão no seu prime, para mim ele está caindo bem de produção. O cara que você gastou milhões para centroavante não meteu nem gol ainda, numa circunstância normal, o cara que custou o que ele custou 10, 11 jogos sem fazer um golzinho, estaria o mundo caindo na cabeça dele. Só que tem toda uma galera, vários outros jogadores que não estavam bem, dentro de um coletivo, passaram a jogar muito bem. O Felipe, o Giai, o Facundo, o próprio Richard Rios. Ou seja, você potencializou muito esse coletivo
e isso vai fazendo até a individualidade do Estevão, que é um gênio, o moleque é muito diferente, sequer tá precisando jogar o seu prime, o seu melhor futebol. Então, essas duas coisas me chamam muito a atenção nesse início do Palmeiras. A melhora de jogadores que não estavam bem e as vitórias improváveis, os 6 pontos improváveis em Fortaleza e no Beira-Rio. Agora, ô Massa, nada com um pouquinho de paciência, né? O Giai até outro dia não servia mais, era bonde. O Felipe Anderson também está melhorando. Tem isso para ser colocado na conversa, né? Tem uma pressa enorme de todo mundo de decretar que não funciona, que não serve e tudo mais. E vamos combinar, o Abel é bom para isso, né? Ele para ir melhorando os jogadores com tempo, com um certo tempo, quero dizer. Essa para mim é uma das maiores virtudes dele, né? É você pegar jogador que está ali, que ninguém está no limbo, né? Como disse o Vessa, e fazer o cara jogar. E isso é ajuste do coletivo. Um time. Vocês perceberam a comemoração do time ontem? Depois do pênalti que o goleiro pegou? Quer dizer, aquilo foi um reconhecimento de que o time estava em apuros e que a vitória foi muito grande. Então, essa coisa do grupo, ela é fundamental. Se a gente for olhar para a escalação do Palmeiras, o Everton, Giai Gomes, Micael acabou de chegar, Piquerez, Martínez acabou de chegar, certo? Aí teve também o Facundo, que para mim, Facundo Torres, para mim significa, é a cara desse time, vai ser difícil tirar ele do time, porque ele é muito importante, porque ele equilibra vários setores, ele está em quase todos os lugares. Ele fez 20 jogos seguidos. Tem uma ideia do que é isso? 20 jogos seguidos, porque o organismo dele, meio que parecido com o do Yuri Alberto, como diz o Vessa, ele se recupera muito rápido de um jogo para o outro. Ele é jovem. Então, mas é jovem, mas ontem ele estava morto, cara. Ele precisava sair. E quando você começa a ver, entre o Alan, e o Alan entra bem. Aí o Aníbal jogou muito em Porto Alegre. Tava perdido, né? O Aníbal estava com a dentadura perdida, o Hannibal parece que agora fez um implante, voltou. Você começa a ver que o Palmeiras está sem lateral direito. O Palmeiras, nesse momento, não tem nem o Rocha e nem o Mike. E o Giai entrou e surpreendente. Mas tem 3 no elenco, né? Exatamente. Tá lateral direito, mas tem 3 no elenco, né? Exatamente. Ainda tem a possibilidade de usar o Fux, né? E um terceiro zagueiro. Entendeu por quê? Porque o Felipe Anderson é um jogador muito, muito inteligente, cara. O lado direito do Palmeiras corrigiu com ele, porque ele faz muita coisa. Até ontem estava berrando aqui em casa, porque o Giai estava errando alguns passes na saída. Eu falei, troca, deixa o Felipe, põe o Giai lá para frente, entendeu? Deixa o Giai de ala e põe o Felipe para fazer a saída de bola, porque ele faz bem, ele é um jogador de técnica muito apurada, né? E ainda tem, cara, o Vitor Roque, que, ele custou uma bala, né? Mas você tem... ele fez 2 gols que não valeram. Não sei se vocês contam. Não conto como gol, mas conto como participação dele, evidente. E tem 2 pênaltis que saíram gols do Palmeiras. Um saiu, né? O outro, veiguinha do coração, né? Perdeu, enfim. Mas é um jogador que também está entrando e está se encaixando no time. Então, cara, só tem notícia boa. Tá bem, o Palmeiras está bem nesse momento. Liderança não significa coisa nenhuma neste momento, tem que estar lá liderando lá no final. Mas diante do que a gente está vivendo, com essa sequência de jogos, os resultados, as vitórias, a atuação, o nível de atuação, vou repetir, ontem não foi tão bom, mas tem sido muito bom de ver o Palmeiras jogar. E agora na Bolívia, o time está escalado. Mustafa no gol, que ainda está gordinho. Na direita, Paulo Buozzi. Na lateral esquerda, a camisa 10, Leila Pereira. Põe as cartolas para jogar, porque não faz sentido. É preciso dar um respiro para o time, certo? Mas você falou aí, liderança ainda não serve para nada, mas sinceramente, quando você faz 13 de 15... Você já deu um recado para o campeonato. Eu vou brigar pelo título. É impossível quem faz 13 de 15 não brigar pelo campeonato. É isso, exatamente. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza?
Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais!